Júlia Berenice nasceu no ano de 28, na família dos Herodianos, que governavam uma província romana da Judéia. Inclusive, ela nasceu no mesmo ano em que o suposto filho de um carpinteiro causava inconveniência para a elite governante local. O caso de amor entre Berenice e Tito, que mais tarde veio a se tornar imperador de Roma, foi um dos mais encenados no teatro francês no século XVII. A família da Berenice, que era a família Herodes, aquela lá da Bíblia, Jesus, não sei, diz alguma coisa que eu, enfim, preciso ler a Bíblia novamente. Enfim, a família da Berenice tinha uma grande proximidade com a família imperial romana, tanto que o irmão dela, o Agripa II, foi despachado, segundo palavras da autora, despachado como se ele tivesse sido expulso de casa, mas não foi bem assim. Ele saiu da Judéia, que era o lugar onde eles viviam, e foi estudar em Roma, e lá, obviamente, ele se aproximou dos aristocratas romanos, enfim. Enquanto isso, a Berenice, com apenas 13 anos, se casou pela primeira vez com Marco Túlio Alexandre, de uma poderosa família de Alexandria. Só que esse casamento não durou muito tempo. Por quê? Porque 2 anos depois ele veio a falecer. E aos 15 anos de idade ela ficou viúva pela primeira vez. Mas essa solteirice da Berenice, vamos dizer assim, não durou muito tempo, porque logo depois ela se casou com o seu tio, Herodes de Chalcis, como ele era chamado. Eu sei que no começo a gente se assusta, né? Ela casou com o tio dela. Tanto que se a gente for lembrar, na temporada passada, a Agripina, ela também se casou com o Cláudio, que era tio dela. Claro que pra gente isso é muito estranho, né? Ninguém consegue se imaginar casando com seu tio. Isso é extremamente bizarro. Mas naquela época era muito comum. E até porque, como a gente já viu também na temporada passada, o casamento não era um casamento por amor, que você vai lá, conhece a pessoa, se apaixona, eu quero passar o resto da vida com você, você é o meu destino. Eneiders entenderão. Não, era um casamento de negócios, de uma sociedade. Então, como naquele momento o casamento com o tio dela, o tio Herodes, né, era mais conveniente, eles se casaram. Só que o casamento também não durou muito tempo, porque ele já tinha uma certa idade e ele também veio a falecer por, enfim, causas naturais. E aos 20 anos de idade, ela ficou viúva pela segunda vez. Só que dessa vez ela não se casou. Ela se mudou para a casa do irmão. E isso foi o suficiente, né? A gente sabe que, bom, naquela época não tinha televisão, não tinha internet, e as pessoas não tinham nada para fazer, então o que elas arrumavam de atividade? Sim, iam falar da vida alheia. Então, a partir do momento que a Berenice foi morar na casa do irmão dela, o Agripa, começaram a surgir certos comentários de que os dois estariam desenvolvendo uma relação incestuosa. E ela ficou tão envergonhada, mas tão envergonhada com isso, obviamente, que ela acabou se casando pela 3ª vez com Pólemo, que era o rei da Sicília. Inclusive, pouco se sabe dele. Ele teria se circuncidado. Ele teria se circuncisado. Calma. Ele teria se circuncidado, acertei. Ele teria se circuncidado para se converter à religião dela, né? A religião judaica, porque a gente sabe que isso faz parte de um ritual, né, da religião. Só que, dessa vez, ela teria pedido o divórcio. Então, quando ela se divorciou, adivinha o que aconteceu? Sim, ela voltou para a casa do irmão. Acontece que no ano de 66, a vida de Berenice virou de cabeça para baixo. Gente, tá tendo uma reforma aqui, a vizinha, ela tá fazendo uma reforma há um mês. E semana retrasada, ela chegou pra minha mãe dizendo, acabou o barulho, viu?
semana retrasada. Eu tô esperando a parte do barulho acabar. Mas enfim, a gente tem que seguir, a gente tem que trabalhar, né? Como eu falei, no ano de 66, a vida de Berenice virou de cabeça para baixo. Sim, Latiners. Bom, a gente tem que contextualizar um pouco a história do Império Romano. Como a gente sabe, as províncias romanas eram governadas por governadores. Não era. Bom, e esse foi o caso da Judéia, né, que era governada por Gércio Floro. E havia lá, né, na Judéia, havia um certo sentimento separatista, protestantes judeus que não concordavam, né, com algumas coisas dos romanos, não queriam mais obedecer, né, queriam ter o seu próprio governo, queriam ter, enfim, a gente sabe como as coisas funcionam. Só que, então nessa época, o Gércio Floro, ele foi pedir os impostos, né, para a população, e nisso acabou acontecendo um conflito, né, e isso aconteceu em Jerusalém. Lá em Jerusalém acabou acontecendo um conflito, e adivinha quem estava lá? Sim, Berenice resolveu ir para lá, fazer também os seus rituais religiosos. E ela acabou acompanhando toda aquela situação, todo aquele conflito de camarote. E ela resolveu intervir. Então, ela chegou até lá, até os soldados romanos, e ela chegou descalça, Latiners. Ela chegou lá descalça pedindo paz. E foi extremamente desrespeitada. E a Berê só não foi agredida fisicamente porque os guardas que estavam com ela interviram. Isso foi o suficiente para, enfim, começar um grande conflito. O próprio irmão dela, Agripa, também acabou tomando a frente da situação. E essa guerra, né, dos protestantes judeus e dos romanos durou muitos e muitos anos. Até que, no ano de 67, o Nero, né, Nerinho, ele ainda era o imperador de Roma. Então, ele pediu para o Vespasiano, que na época era o seu general, intervir, né, falar com os representantes da Judéia. E o Vespasiano, ele foi muito amigo dos pais da Berenice e do Agripa. Então ele acreditava que, enfim, essa proximidade iria acalmar, né, o coração, iria abrandar os ânimos. Então ele pediu para o Tito, o seu filho, que na época tinha apenas 26 anos, ir até lá. E, gente, meu amor, não se sabe exatamente onde foi o primeiro encontro deles. Só se sabe que foi amor à primeira vista. Um olhou pro outro e foi tipo um negócio de outro mundo. Falando aqui, né? Tanto que o romance de Berenice e Tito foi adaptado para o cinema, foi adaptado nas tragédias europeias, enfim. Inclusive, teve uma adaptação que é Agrippa, meu inglês aqui, Agrippa's Daughter. Agrippa's Daughter. A nossa adaptação, Agrippa's Daughter, do romancista Howard Best. Ela se lembrava da primeira vez que o viu. Não muito alto. Pouquíssimos italianos eram altos. Mas com um bom físico, como um atleta grego, nariz afilado, olhos castanhos profundos, uma boca larga, sensual, cabelos encaracolados, bem aparados, 28 anos, e tão curiosamente desprovido de arrogância. Duas linhas verticais entre suas sobrancelhas cheias e escuras, marcando
com um tipo de desespero paciente, como se todos os seus dias estivessem destinados a serem passados sem esperança. Ele ficou de pé, olhou para ela, encarou-a, até que, provocada e constrangida, ela virou nos calcanhares e deixou a sala. Mais tarde, seu irmão Agripa lhe disse: ele está apaixonado por você, desesperadamente, estupidamente apaixonado por você. No ano de 71, o Vespasiano, que era o pai do Tito, já tinha se tornado o imperador de Roma. Antes disso, inclusive, por conta disso, a gente precisa falar um pouco do contexto político do lugar, né? Sair um pouco da Judéia e voltar para Roma. Como vocês sabem, o Nero morreu, ele foi considerado inimigo do Estado. E durante os 18 meses, ao longo de 18 meses, Roma teve 3 imperadores. E o 4º imperador foi o Vespasiano, que, enfim, assumiu no ano de 71, se eu não me engano. E ele, enfim, depois que eles venceram, né, esse conflito contra os protestantes judeus, eles usaram muitos tesouros deles, né, da Judéia, para investir nas construções romanas, né? Assim como Augusto fez com as riquezas egípcias em Roma, o Vespasiano também fez com as riquezas da Judéia. Inclusive, foram usadas para construir o famoso Coliseu. Bom, inclusive o Vespasiano, ele inaugurou uma nova onda de imperadores naquela época, né? Porque como a gente se lembra ali na dinastia Júlio-Claudiana, na temporada passada, os imperadores eram de uma linhagem nobre, aristocrática, e o Vespasiano era um simples general, ele não tinha origens nobres, ele não tinha sangue azul, né? Digamos assim. Então, ele foi o primeiro a fundar esse novo, digamos, esse novo grupo não aristocrata no poder. Então, outras pessoas começaram a ascender um pouco mais. Obviamente que tinha uma certa restrição, né? Nem todo mundo, a gente sabe disso. Mas, enfim. Inclusive, ele também foi um imperador que não era casado, né? Ele era viúvo e só tinha 2 filhos, o Tito e o Domiciano. Então, ele era viúvo e ele também não se casou durante o seu império. E, enfim, voltando, no ano de 71, fizeram uma grande comemoração em Roma, porque acabou esse conflito. E o Tito teria voltado sozinho, né? Ainda que já tivessem esses burburinhos, o romance dele com a Berenice, ele voltou sozinho em 71. Só que em 75, Berenice foi para Roma e se jogou nos braços do seu amor. Isso mesmo, latiners. Ela foi morar com Tito e, enfim, os dois viveram por muito tempo como casados e eles sempre faziam festas no seu palácio. Diziam, inclusive, que eles faziam... não sei se eu posso falar isso, né? Tem a política do YouTube. Mas eles faziam festinhas um pouco mais, digamos assim, um pouco mais animadas. Posso macetar? Posso macetar? Pegue o martelinho. Com muita gente dentro de um quarto. Ó, chega o pessoal da reforma que resolveu intervir. A presença da Berenice em Roma reacendeu alguns traumas que os romanos tinham de rainhas estrangeiras. É só a gente se lembrar da Cleópatra, por exemplo. Tanto que ela foi muito comparada a ela, não só pelo fato de ser estrangeira, mas diziam que ela tinha gostos muito extravagantes, né? Que ela sempre
andava com um anel de diamante que o irmão dela, o Agripa, teria dado. E essa questão era uma polêmica naquela época. Por quê? Porque estava em vigência a lei ópia. Que lei era essa? Era uma lei que proibia que os maridos gastassem dinheiro com as esposas. Era mais ou menos assim. Que eles não podiam comprar joias, vestidos, tecidos caros, de seda, né? Por exemplo, eu estou com meu vestido de seda. Vestidos, tecidos de seda, principalmente da cor púrpura, né? Porque a gente vai lembrar de quem? Dos cartagineses. Então Roma vivia, né? As mulheres romanas viviam isso. Então ter ali, digamos, uma imperatriz não oficial, porque eles não eram casados, mas ter ali a mulher junto do imperador que dava esse exemplo, causava, assim, polêmica. Né? Mas, inclusive, o contexto dessa lei ópia, ela veio num momento de crise, né? Num momento de guerra, né? Lá do Aníbal, enfim, que os homens eles teriam que investir dinheiro na guerra, não nas suas esposas. Inclusive, quando houve, né, uma possibilidade da lei ser revogada, dizem que algumas mulheres invadiram o Senado para tentar acabar com essa lei. Só que, obviamente, foi em vão. Inclusive, falando mais uma vez, aliás, não sei por que nenhum comediógrafo romano fez uma peça sobre isso, né? Porque a gente tem a Lisístrata, por exemplo, que fala da Guerra do Peloponeso, né? Que as mulheres fizeram greve Ai, política do YouTube. Vou fazer um tchaca-tchaca na buchaca. Enfim. Mas, por que nenhum comediógrafo romano falou sobre isso, né? Sobre as mulheres fazerem alguma greve desse tipo pra... eu acho que seria interessante, mas enfim, não houve essa ideia, quem sabe, né? Teremos um dia. Mas, enfim, as mulheres invadiram o Senado, invadiram o fórum, mas não deu em nada. Só aconteceu depois, quando os opositores, né, eles argumentaram que do mesmo jeito que para eles as medalhas, né, os espólios de guerra eram importantes para mostrar o seu poder, para mostrar o seu valor, as joias e os vestidos das mulheres também eram importantes para mostrar o seu valor aquisitivo, não o valor aquisitivo das mulheres, mas o valor aquisitivo dos maridos, dos pais, dos irmãos, né? Como sempre, né? A mulher sendo objeto para mostrar o valor do outro. Mas enfim, só sei que depois desses argumentos, a lei foi revogada. Mas nem só de felicidade vive o homem. Essa frase que eu criei agora. No ano de 79, o Vespasiano faleceu e o Tito era o seu sucessor natural. Então, ele acabou tendo que assumir o império. E, obviamente, isso se tornou uma preocupação para as pessoas. Afinal de contas, ele vivia uma relação, não sei se eu poderia dizer extraconjugal, mas ele vivia uma relação com uma mulher estrangeira, uma judia, né, que de certa maneira fez parte ali de um movimento contra eles, né? Tirando que o estilo de vida dele era bem agitado, então isso acaba preocupando muitas pessoas. Mas, superando as expectativas, o Tito mudou da água para o vinho, ele acabou tomando conta de suas responsabilidades, e o fato dele assumir o império fez com que ele terminasse a relação dele com a Berenice. Então ela foi embora de Roma nessa época. Dizem que nenhum dos dois queria terminar, que foi um fim de relação bem triste mesmo, ele não queria, né? Enfim, ele realmente terminou com ela porque ele tinha que assumir as responsabilidades e, enfim, então foi um fim bem triste. Dizem que ela teria voltado para Roma alguns anos depois, mas que, bom, aí já são informações desencontradas, porque ela de fato voltou para Roma alguns anos depois, mas uns dizem que ela teria ido atrás do Tito e que ele teria rejeitado ela,
E outros diziam que ela teria ido para Roma, só que os dois sequer teriam se encontrado. Mas assim, logo depois desses eventos, que ele teria tomado conta, teria assumido o poder, pouco se ouviu falar da Berenice, né? A última informação que a gente teve foi que depois desse término ela teria voltado para a casa do Agripa, o seu irmão. Como no caso de Cleópatra, as mesmas qualidades que tornam Berenice um tema tão sedutor para o público moderno foram aquilo que a tornou um alvo de suspeita e insultos entre uma série de observadores romanos. Sua suposta beleza e o fascínio que ela exercia sobre o imperador são marcas registradas das mulheres que haviam perturbado a imaginação romana. O envolvimento de Berenice com Tito forneceu munição para aqueles que argumentavam que permitir que mulheres chegassem muito perto da engrenagem do governo era algo que sempre causaria a queda de dinastias romanas. O reinado de Tito durou apenas 2 anos. Ele faleceu aos 41 anos de idade, vítima de uma febre, no dia 13 de setembro de 81, consolidando o caminho para uma série de teorias da conspiração, geradas pelas suas misteriosas últimas palavras. Abre aspas. Tenho apenas um arrependimento. Fecha aspas. E gostaram do primeiro episódio da segunda temporada? Eu adorei falar da Berenice. Bom, mas não se preocupem, a nossa temporada vai continuar e tem mais, viu? Muito mais fofocas, muito mais bastidores da Roma Antiga. E não se esqueçam de, seguir o canal do Latim Ordinário no YouTube e no Instagram para vocês saberem um pouco mais das novidades, tá bom? Então, beijo, latiners, valete! A família da Berenice, nossa, agora tá passando carro, assim que eu começo, né? Passa ônibus, caminhão, ambulância. Bom, vi a vida de Berê, porque nós já estamos íntimas. Não ficou muito fácil, não era fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil. Não está sendo